Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, 18 e 19, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma palavra em que o Senhor Jesus está anunciando em uma sinagoga, na cidade em que ele morou, a cidade de Nazaré, que ele foi criado, onde ele cresceu, depois da tentação que ele passou no deserto, depois de ter sido batizado. Ele vai até a sua cidade, onde ele fora criado, entra na sinagoga no sábado, e o livro da lei é dado para ele, e ele lê essa passagem do profeta Isaías, e ele está aqui anunciando o início do seu ministério. Ele anuncia de forma bombástica o início do seu ministério. Causou um alvoroço naquela sinagoga, mas eu quero mostrar um pouco da trajetória para que o Senhor Jesus pudesse chegar nesse dia e dizer o que ele disse. Ele basicamente enfrenta 3 períodos, sendo esse aqui o terceiro, mas o primeiro está no capítulo 2, versículo 39, 40 e 41. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esta é a primeira infância de Jesus. Quando dizem acabaram de cumprir tudo segundo a lei, do versículo 39, é porque os seus pais o levaram a Jerusalém para que ele fosse apresentado ao templo, e depois que ele foi apresentado no templo, então voltaram para a Galileia. Estavam em Jerusalém, na Judéia, eles voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré, e ali Jesus vai crescer. É o primeiro período da sua vida, é o período do crescimento, é o período em que precisa haver um desenvolvimento. E a Bíblia diz no versículo 41 do capítulo 2, que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a ocasião da festa da Páscoa. Então, por 12 anos consecutivamente, Jesus está indo com seus pais a Jerusalém. Até que quando ele completa 12 anos já era uma idade em que o menino judeu já assumia algumas responsabilidades de adulto. E diz o versículo 42 que quando Jesus completa 12 anos, eles sobem a Jerusalém conforme o costume do dia da festa, ou seja, a Páscoa. Então aqui Jesus com 12 anos, a história dele já vai começar a ser marcada por momentos de distinção. 12 anos, veja bem, 12 anos apenas. Nós estamos vivendo dias que no sistema desse mundo secular, esse número é invertido para a questão de responsabilidade. Ali os meninos de 12 anos, eles já poderiam assumir algumas responsabilidades de adulto. E hoje a psicologia vem com a história que até os 21 anos a pessoa ainda não está totalmente amadurecida. Veja bem, inverte os números. É 12, eles invertem, colocam 21. E assim vão fazendo com que a humanidade fique cada vez mais dentro de uma primeira infância. E ainda há projetos para que o período da adolescência vá até os 25 anos. Os irmãos imaginam o que é isso? 12 anos, Jesus já havia decorado a Torá. Jesus já havia decorado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Com 12 anos, ele para em Jerusalém e faz o que nunca havia feito até aquele ano. De todos os anos em que for a Jerusalém, ele para e não segue a caravana que retorna a Nazaré.
Ele fica em Jerusalém, no templo, e a Bíblia diz que ele vai assentar-se no meio dos doutores e vai ouvi-los, vai interrogá-los, vai ser ouvido e vai ser interrogado. E o versículo 47 diz: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe, sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E Jesus disse a seu pai e a sua mãe: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? 12 anos. Tem crente que com o triplo disso não entendeu essa responsabilidade ainda, de tratar das coisas do pai na casa do pai, que ainda está na primeira infância. Meus irmãos, eles ficaram 3 dias procurando Jesus, e Jesus dá uma resposta coerente, sensata à sua mãe: ora, por que me procurou? Quer saber onde está o filho? Procura na casa do pai. Jesus então está passando por esse primeiro momento da sua vida. Isso é muito importante para você, para mim, para nós pais. É muito importante para as crianças que estão ouvindo essa palavra nessa noite. É importante que a criança seja alcançada até os 12, porque do período da década dos 12 aos 21 é provavelmente o período em que os jovens mais terão do que se arrepender na vida. É exatamente o período em que muitos erros acontecerão. É o período em que a rebeldia vai dominar. É o período em que adolescentes pensarão ser adultos, onde crianças pensarão ser responsáveis e precisam ser alcançadas em tempo oportuno. Se a criança for alcançada até os 12 anos, ela não precisará ser resgatada aos 21. E Jesus nos dá esse grande exemplo que é possível. Ah, pastor, mas ele era Jesus. Aqui Jesus era humano. Jesus era uma criança. Jesus estava sob a responsabilidade dos seus pais. Jesus passou a exercer a sua divindade quando foi batizado nas águas. E o Espírito estava sobre ele. Até então ele cresceu como uma pessoa comum, como um ser humano, 100% humano. Quando nós entramos no capítulo 3 de Lucas, nós vamos ter um salto de 18 anos na história. Do capítulo 2 para o capítulo 3, não vai contar mais nada a respeito da vida de Jesus. Então dos 12 aos 30 haverá uma lacuna de 18 anos, em que se não tem informação, senão de que quando no versículo 21 Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, no versículo 22 do capítulo 3, e o versículo 23 diz então que Jesus começava a ser de quase 30 anos. Entra o segundo período da vida de Jesus. No primeiro período até os 12, dos 12 aos 30 o segundo período, o período em que Jesus aprendeu a profissão do seu pai, em que Jesus assumiu a responsabilidade pela família, porque era primogênito. O primogênito assumia a responsabilidade da família. Quando o pai morria, quando Jesus tinha 30 anos, a Bíblia já não faz mais menção do nome de José, o que indica que provavelmente José já havia morrido. Jesus, portanto, era o responsável pela sua casa, pela sua família. Então ele crescia em sabedoria, ele foi crescendo como nós vimos, ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e Deus estava com ele. O versículo 52 do capítulo 2 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Como Jesus é o nosso modelo, como nós temos que segui-lo, como nós temos que imitá-lo, nós vamos entender que quando Jesus é batizado nas águas, onde ele passa por uma tentação, no capítulo 4, fala que após o batismo de Jesus, ele vai conduzido pelo Espírito ao deserto e ele é tentado. Jesus está com seus 30 anos de idade,
Depois desses 40 dias, ele vai para Galileia. Versículo 14 do capítulo 4. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Até que ele não havia feito nada, mas a sua fama correu, porque publicamente Jesus recebeu o testemunho do próprio Pai, quando foi batizado pelo seu primo João Batista. Ele foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A notícia correu, mas de repente Jesus sumiu por 40 dias. Ninguém sabia para onde Jesus estava. E de repente, após 40 dias, ele volta para a sua cidade, Nazaré, e vai para a sinagoga. Então, chega onde nós lemos no início. Jesus recebe o livro, abre no livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ora, Jesus cumpriu seu ministério por 3 anos nessa terra. Ele anunciou o início do seu ministério aos 30 anos. Então calculem, numa conta simples, Jesus se preparou 30 anos para cumprir 3. Cada 10 anos de preparo para 1 ano de ministério. E pesquisadores descobriram que para alguém se tornar expert em qualquer assunto, em qualquer área, ele precisa dedicar 10.000 horas àquele assunto. Isto equivale a 3 horas por dia, 6 dias por semana, durante 10 anos. Você quer ser bom em alguma coisa, perito em alguma coisa, você precisa praticar 10.000 horas da sua vida. 10 anos de prática para cada ano de ministério. E eu estou falando nada mais, nada menos de Jesus. Como tem sido a sua dedicação àquilo para o qual Deus te chamou? O quanto você tem investido no teu ministério? Você que tem chamada de Deus, você que Deus já chamou de uma forma tão direta que você não tem dúvida. Há pessoas que ainda não sabem para o que foram chamadas. Mas há aqueles que já sabem, que já têm o chamado, que Deus já fez a promessa, que Deus já deu a direção, já indicou. Quanto você tem se dedicado para cumprir o teu ministério? Você foi chamado para ensinar. O quanto você tem se preparado para ensinar? Você foi chamado para orar, para visitar, para o ministério da misericórdia. O quanto você tem preparado para esse ministério? Você foi chamado para o ministério da música. O quanto você tem dedicado para cumprir o teu ministério? Foi chamado para o ministério da palavra. O quanto você gasta de tempo, dedica tempo para o ministério da palavra. Nos dias de imediatismo que nós estamos vivendo, a pessoa ainda sabe que não é capaz, sabe que não tem ainda a capacidade para cumprir, mas quer fazer e acaba fazendo de qualquer jeito. E para Deus não é de qualquer jeito. Para Deus é com dedicação. Para Deus tem que ser com expertise. Para Deus tem que ser com dedicação total. Porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, e Ele não merece menos do que isso. E por mais que nós usemos a expressão gastar tempo, é apenas uma forma de falar. Porque isso é dedicar tempo ao cumprimento. A preparação, a capacitação da chamada não é gasto, é um investimento. E depois que Jesus usa 10 anos para cada ano de ministério, só então ele se levanta no meio de uma sinagoga. Aí ele pode dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Nós estamos vendo tanta gente dizer que o Espírito do Senhor é sobre ele, mas vemos que muitas vezes isso não passa num discurso. A vida não demonstra isso. As práticas não demonstram isso. Os frutos não demonstram que o Espírito do Senhor é sobre a pessoa. Porque para chegar numa sinagoga, abrir o livro da lei e falar é fácil. Chegar no púlpito da igreja, pegar o microfone, é fácil dizer: eu sou chamado, eu sou ungido, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho dom espiritual. É fácil chegar ao discurso, mas o fato e a verdade é que nós temos que provar, e a prova é no fruto. São os resultados. Quais são os resultados que nós estamos dando no cumprimento do nosso ministério, da nossa chamada? O Senhor é sobre mim. Então Jesus estava atestando, por mais que houveram contestações, não importa, ele sabia o quanto ele se dedicou,
Ele sabia que desde o seu nascimento, quando Jesus nasceu, mesmo quando criança, ele já estava cumprindo tudo segundo a lei do Senhor. 2,39 de Lucas, quando criança ele já estava lá no templo sendo apresentado ao Senhor, e ele foi de ano em ano com seu pai até Jerusalém para cumprir a lei da festa da Páscoa. Aos 12 anos então ele quer assumir a responsabilidade. Ele sabe que com 12 anos ele pode fazer isso, ele vai para o templo. Agora eu posso ir ao templo, eu já tenho 12 anos, e se eu for ao templo agora com 12 anos, eu não preciso só ouvir, eu já tenho autorização para falar também. E Jesus faz o que tem que fazer, se apresenta no templo, dá um sinal da sua existência, e vai dos 12 aos 30 cumprir as suas responsabilidades civis, como cidadão, suas responsabilidades de filho, suas responsabilidades de primogênito em assumir a família. E quando ele completa seus 30 anos, então ele vai para o batismo, cumprindo lei, sendo obediente, se preparando ao ministério, dando bom testemunho diante de Deus. 2,52, diante de Deus e diante dos homens, diante de Deus e diante da sociedade, porque tem muita gente que é aqui e não é ali, diz que é aqui e quando chega ali é outra pessoa. Porque tem pessoas que não conseguem entender que não existem duas vidas, é uma só. Alguém diz, a minha vida espiritual, a minha vida secular, a minha vida profissional, não existem várias vidas. É uma vida em várias áreas, a pessoa tem que ser a mesma em todos os lugares. Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, cumprindo as regras da lei deste mundo e cumprindo a lei de Deus. E chega aos 30 anos, vai para o batismo e vai passar pela tentação de 40 dias no deserto. Aprovado. Venceu o diabo pela palavra. Venceu o diabo pela palavra. Ele não arrogou para si título nenhum. Foi o diabo que lhe desafiou, dizendo, se tu és filho de Deus, faça tal coisa. Jesus não disse, eu sou filho de Deus, vou te provar que eu sou filho de Deus. Não. Jesus não precisava disso, Jesus só usava a palavra. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz dessa forma, a palavra de Deus diz desse jeito. Nós não precisamos arrogar nada para nós, apenas estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Se querem desconfiar da nossa identidade, não tem problema nenhum. Mostre o que você é pelo fruto, não pelo que você diz ser. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para curar, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção não é status, a unção não é posição, a unção não é para o ego, a unção não é título. Quando ele diz o Espírito do Senhor me ungiu, ele vai dizer para que serve esta unção. Unção é para trabalhar. Unção é para servir. Tem gente que acha que é ungido e se torna o detentor de todo poder. Mas a unção é para evangelizar, trabalho. Curar, trabalho. Libertar, trabalho. Anunciar o ano do Senhor, é trabalho. Nós somos ungidos para trabalhar. Nós não somos ungidos para ser mais do que ninguém. Não somos ungidos para competir com ninguém. Estamos sendo ungidos para ingressar no mercado de trabalho do reino. E para chegarmos a esta unção, temos que nos preparar da mesma forma e com a mesma dedicação que Jesus se preparou. Claro que nos dias em que nós estamos atravessando e pela forma que as coisas estão acontecendo, podemos dizer que Jesus virá num piscar de olhos. Então você não precisa se preocupar agora e dizer, então quer dizer, pastor, que eu vou esperar aqui me dedicando 10 anos para ver se eu consigo trabalhar um ano. Que esse preparo, que esse tempo de dedicação já seja trabalhando, já seja um período de estágio, já seja um período de experiência. Porque Jesus disse para nós darmos frutos e assim seríamos seus discípulos. Ou seja, é para dar fruto, para ser discípulo.